para a gente entender hoje o que Jesus está querendo nos dizer, a gente precisa voltar um pouquinho no Antigo Testamento, porque Jesus fala propriamente de algo do Antigo Testamento. Então o padre vai fazer um resumo do resumo, assim, bem resumido, mas olha, lembra como começou o povo de Deus? Uma promessa a um homem chamado Abrão. Fala para ele assim, fala para Abrão, foi lá e falou para Abrão: sai da tua terra, vem para a terra onde eu vou te mostrar. E ali reuniu, conduziu um povo, fez aquele povo, começou com a família dele ali, aquele povo foi crescendo, dessa família nasceu Isaac, de Isaac nasceu Jacó, de Jacó nasceram 12 irmãos, desses 12 irmãos surgiram 12 tribos, que nós conhecemos como as 12 tribos de Israel, já era um povo mais numeroso. Dessas 12 tribos de Israel, que se espalharam por Israel, Deus suscitou no meio deles, provavelmente da tribo de Judá, apesar que a origem de Moisés é um pouco conturbada, mas provavelmente da tribo de Judá, porque a tribo de Judá foi a mais proeminente, as outras foram um pouco fracassadas. Mas levantou lá na terra do Egito, quando o povo estava exilado no Egito, um profeta no meio deles. Para quê? Porque apesar de Abraão ter feito todo o processo, o povo confiou em Deus, seguiu a Deus, mas a lei, não tinha lei. O povo não sabia muito bem o que fazia, o que era muito bem seguir a Deus. Então Deus suscita Moisés, e aí na caminhada do deserto, vocês lembram bem, dá os 10 mandamentos no Monte Sinai para Moisés. E dos 10 mandamentos ele diz que é aquilo que hoje está na primeira leitura, que a lei é importante para a organização do povo, e por isso que Deus estava dando aquela lei, que hoje é defendida na primeira leitura que nós lemos. Só que o que acontece? Para viver essa lei dos 10 mandamentos, o povo começou a fazer mais leis. Quando você lê o livro do Levítico, tem lá 613 leis. Então de 10 mandamentos viraram 613. Haja criatividade para fazer lei, não é verdade? Mas o povo fez, e todo judeu, para ser um bom judeu, tinha que seguir as 613 leis à risca. E tinha lei para tudo, hein? Hoje no Evangelho Jesus nos lembra que até para lavar os copos tinha lei. Tinha um jeito certo. Se não lavasse daquele jeito não estava certo. Só que o que acontece? Jesus, e eu, olha, por tanto que mais que eu leio a Bíblia, mais eu fico imaginando, mirabolando comigo mesmo certas coisas, mas eu tenho até eu acho que Jesus, a hora que chegou lá nesse lugar para comer, ele já tinha combinado com os apóstolos, conhecendo um pouco Jesus, já imagino que ele falou assim, chegar lá, chamou os 12 e falou assim, chegar lá, ninguém é para lavar a mão, que eu quero ver o que esse povo vai falar de nós. Porque chegou lá e pronto, chegou lá no meio dos mestres da lei, começaram a comer sem lavar as mãos. Por quê? E não pensa, hoje você lava a mão por quê? Primeiro, porque o coronavírus está aí. Segundo, porque nós temos hábitos de higiene. O judeu, ele não lavava a mão por causa somente de uma higiene, era um ritual religioso, era uma lei que precisava ser seguida. Comer sem lavar as mãos, ele fica sem comer. Se não tiver água para lavar a mão, ele tinha então que ficar sem comer, mas não devia comer, por causa da lei, tinha que seguir a lei. E Jesus está, como diz minha mãe, está assuntando essas coisas, porque foi batata. A hora que os discípulos começaram a comer sem lavar as mãos, pronto, já começaram as intrigas. E os fariseus começam a perguntar assim, por que os seus não lavam a mão para comer? Se é regra do judeu lavar a mão para comer, por que os seus não lavam? E aí eu vou te contar o porquê. Uma vez, para vocês entenderem, eu lembro quando eu entrei no seminário, no primeiro ano, nós fomos fazer uma missão, e essas missões vão de 2 em 2, foi eu e um outro seminarista. E nós íamos almoçar numa casa, chegou numa casa assim, muito simples, eu me lembro que foi colocado lá comida lá para o almoço, e todo mundo foi servindo o almoço, e claro, os missionários servem primeiro aquela coisa, e eu servi, olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha mesa, não tinha nada, e as cadeiras no terreiro debaixo da mangueira, pronto. Para mim que sou da roça, isso aí é ótimo, comer com o prato na mão, sentado debaixo de uma mangueira, tudo bem.
E eu estou percebendo que o outro seminarista está lá, meio atrapalhado, sem saber, não sabia se tirava comida, se não tirava. E eu fui lá perto dele e falei assim: escuta, está acontecendo alguma coisa? Ele disse assim: então, menino, não tem mesa aqui para sentar? Como é que vai fazer para comer? Olha, meu pai e minha mãe ensinou eu e minha irmã a sentar na mesa para comer. Lá em casa tinha lei. Então senta, come de garfo e faca, como tem na sua casa. Na casa desse menino também, a mesma coisa. A mãe dele devia ter botado lei para ele. Olha, para comer aqui em casa tem que sentar na mesa e comer com garfo e faca sentado na mesa, não se come com o prato na mão. Provavelmente a mãe dele falou isso. E foi a melhor coisa que a mãe e o pai dele fez na vida. Mas aquele menino não tinha entendido a lei. E aqui que está o problema. Porque quando eu vivo a lei pela lei, e é isso que Jesus está querendo mostrar para os discípulos, quando eu vivo a lei pela lei, eu fico neurótico, doente. Por que a sua mãe, por que você foi ensinado a comer na mesa? Você que é mãe, fala para mim, por que come na mesa? Por que você ensina seus filhos a comer na mesa? Por quê? Educação, convivência, não é isso? Isso tudo no fundo é para quê? Esse costume de família, essa lei serve para quê? Para fazer a família viver bem, é o amor. No fundo é para o amor, não é isso? Não é para isso? Então a lei, ela existe por um motivo. Agora, se você senta na mesa e esquece desse princípio que a lei te manda, que aquela lei é para isso, você vai ficar que nem um menino, você não dá conta de comer, porque é a lei pela lei. A lei, ela tem uma finalidade, ela tem um sentido. Você só faz alguma coisa, a lei ela só existe porque você precisa botar um sentido naquilo que você está fazendo. Para isso que existe a lei. Tem os semáforos aí, porque senão todo mundo ia trombar os carros aí, a confusão. Ela tem um sentido. Agora, se não tem muito carro na rua, minha cidade não tem quase carro nenhum, não precisa ter semáforo lá na cidade. Quando esse povo aí estava vivendo, e o judeu estava vivendo assim, o sacerdote levantava de manhã, colocava as roupas, colocava uma roupa até muito parecida com essa daqui, usava um tipo de casula, ia lá para o templo e começava o sacrifício. Entra bode, entra carneiro, corta a cabeça, derrama o sangue, faz a aspersão, queima no fogo, manda embora o que sobra para o açougue para vender. Ótimo, o rito estava sendo cumprido fielmente todos os dias. Aí você olhava para a porta para fora do templo, o coitado do leproso excluído da sociedade, as prostitutas sem saber para onde vai, cheio de bandido no meio da cidade, gente atrapalhado, e vocês podem olhar o evangelho de cabo a rabo, Jesus tentando resolver a vida desse povo a todo custo, porque era só gente atrapalhado. De que estava valendo o culto? O que valeria ficar matando esses carneiros? É quando nós começamos a viver a lei pela lei. E o padre está falando dos judeus aqui, porque eles tiveram esse momento de crise, mas é o nosso momento de crise também. Nós também começamos a colocar as coisas na cabeça. Vivemos coisas a lei pela lei. Não, é porque é desse jeito que tem que ser. Mas a finalidade da lei não se cumpre na nossa vida. E nós estamos pior do que esse povo aqui. Muito pior do que os judeus, nós estamos. Porque somos capazes de praticar o ritual externo do jeito que manda o figurino, mas aí vem Jesus e diz assim: olha, o que torna impuro o homem não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai do homem. E aí você pergunta assim para mim, assim, mas o que Jesus está querendo dizer com isso? Pensa bem, você desconstruiria o argumento de Jesus pegando um exemplo de um alcoólatra. O que deixou ele alcoólatra? A bebida. A bebida está onde? Está fora dele. Então foi o que entrou. Não é o que entrou que fez ele alcoólatra? É o que entra, não é verdade? É o que entra, é a bebida que ele bebeu, é que está fazendo ele ficar alcoólatra. Ou não? É ou não?
E aí você entende o princípio de Jesus. Não é o que entra, mas é o que sai. O que faz uma pessoa ficar alcoólatra não é a bebida, mas é o que ela tem dentro de si. Porque a pessoa bebe por um motivo. Ela bebe por quê? Ela bebe porque ela tem que entorpecer o corpo de uma realidade que está dentro dela mesma, que ela não consegue, uma dor interior, uma coisa que ela não consegue lidar, um questionamento, uma coisa ruim, uma resposta que ela não dá para si mesma, e dói aquilo. Às vezes ela se sente excluída, não sei o que, ela dói, de repente ela bebe, ela se sente bem, entorpece o corpo, pronto, sente aquela alegria. No outro dia, na ressaca, a depressão monta nela, ela acha que ela tem que beber de novo, e ela vai bebendo dia após dia, e aí ela vai ficando alcoólatra. Mas por quê? Por causa da bebida? Não, foi por causa do autocontrole. Porque ela não soube se controlar, porque ela não soube dar as respostas que ela tinha que dar para a vida dela naquele momento. Ela não soube. Na verdade é o que está dentro de nós, é que a gente precisa cuidar. E se nós ainda vamos pegando as coisas do mundo aí e enfiando para dentro de nós de qualquer jeito, e a gente não sabe filtrar, nós não sabemos filtrar, os nossos ouvidos ouvem as coisas, enfiam dentro do coração, e aí essas coisas vão brotando, criando raízes dentro do coração, e aí sim começa a sair de nós coisas ruins. Aí sai de nós um alcoólatra, uma pessoa que não tem controle. Aí sai de nós uma pessoa, um chato, uma chata, uma pessoa que não tem filtro, fala qualquer coisa que vem na frente. Aí sai de nós todas essas coisas que Jesus tem uma lista aqui de vícios no Evangelho, depois você pode ler em casa. E um de nós aqui se encaixa pelo menos num desses vícios aí. É o que está, nós precisamos entender que é o que está dentro de nós. Não adianta os rituais externos. E aí você não se escandalize com o que o padre vai dizer, mas é muito verdade. Se eu leio a palavra de Deus, como diz São Tiago na segunda leitura, e eu não pratico a palavra de Deus, não tem muito sentido. Eu nem vim na igreja. Que sentido tem isso? Qual que é o sentido que tem isso para você? Não tem sentido. É preciso viver o que está na palavra de Deus. É preciso botar isso em prática. É preciso começar cada dia mais a fazer com que o que está lá dentro de mim não saia para fora de qualquer jeito. Senão eu estou sendo escravo da lei. A lei interna, por exemplo, um instinto. O meu instinto diz para mim que eu preciso, sei lá, viver sozinho, de qualquer maneira. E aí eu obedeço esse instinto assim, de qualquer jeito. Eu vivo a lei do instinto, sem sentido nenhum. Que sentido que tem isso? Às vezes a vontade quer, porque a vontade nasceu para isso, a vontade nasceu para ter vontade mesmo. Mas que sentido que tem? Nenhum. E eu fico na lei, vivendo preso na lei. Que Deus nos ajude a não ser assim. Dói no meu coração escutar de Jesus, hipócrita. E quantas vezes eu sou hipócrita? Quando o padre fala para vocês, o padre fala para o ouvido mais perto é o meu. Quantas vezes nós somos hipócritas e precisamos escutar essa chamada de atenção de Jesus: você está sendo hipócrita, para que a gente, peraí, vamos olhar o que tem dentro do nosso coração, para viver bem e viver melhor. Que essa palavra não seja dura, mas que essa palavra seja realmente um caminho para cada um de nós seguirmos, um caminho de vida, um caminho de alegria e felicidade, e não um caminho de dureza, mas de felicidade. Que Deus te ajude no instante de silêncio. Peça a graça para Deus.
Peça a graça de não ser hipócrita, ser um homem ou uma mulher verdadeiro, verdadeira. Que nós tenhamos a graça de não viver a lei pela lei, mas de entender o porquê ela existe de verdade em nós.